Nós vamos tomar ceia, mas antes eu queria compartilhar algo que o Senhor me falou ontem, na verdade, porque no retiro de adolescentes nós fizemos uma ceia muito bonita ontem em volta da fogueira, estava friozinho. Enquanto os irmãos falavam, o Senhor me mostrou algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler o texto que é talvez o mais comum da gente ler em dias de ceia, que é 1 Coríntios 11, porque tem algumas chaves, né, do que é a ceia, do como o Senhor vê. 1 Coríntios 11, 23 a 32. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Como eu disse, é um texto conhecido, muito rico, completo, dá até para dizer, sobre a questão da ceia. Mas o que me chamou a atenção ontem, ouvindo lá, foi essa expressão que Paulo diz ali. Na verdade, ele repete o que Jesus disse, né? Fazei isso em memória de mim. Jesus disse isso para os discípulos lá na última ceia, o dia anterior à crucificação. Ele disse: façam isso em memória de mim. A Aurora, quando veio me pedir a oração pelo pai, pela mãe aqui, ela terminou dizendo assim: tu não vai esquecer, tio Zé? Por que a Aurora fez isso? Porque às vezes a gente esquece. É normal, é natural do homem esquecer de algumas coisas. E eu fui correndo para não esquecer, né? De orar pelo Azaf e pela turma toda. Mas Jesus sabia que os discípulos iriam esquecer, não de coisas, não de doutrinas, não de métodos, mas dele. Ele disse: fazer isso em memória de mim. E Paulo fala para os coríntios a mesma coisa, sinal que aquela igreja tinha esquecido de algumas coisas. E se não bastasse a nossa... E hoje em dia, né, nós temos cansaço, muitas coisas, o nosso dia a dia, ele incentiva que a gente esqueça das coisas, é muito comum, né? A gente tem que ficar dependendo da agenda e marca aqui, marca ali, para não esquecer. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós temos um agravante, que é um inimigo que se esforça para que nós não vejamos ou percamos de vista quem é o nosso Senhor. E e ele é um enganador, eu estou falando do diabo, né? É um enganador, é um mentiroso, é um ator. E o papel que ele mais usa é o papel de tentador, porque ele vem com uma roupa bonita, toda cheia de luz, né? Tecnológica, ou enfim, naquilo que agrada a cada um. E basicamente o engano de Satanás enquanto tentador é dizer assim: não, Jesus não é... Ele não se importa com isso. Vai indo que está tudo bem, né? E assim ele vai nos levando para longe daquele lugar onde nós deveríamos estar. Eu estou falando nós, igreja, que também somos alvo de Satanás. Em especial a nós, ele tenta nos fazer esquecer quem é Jesus. Ele nos tira o temor, ele nos tira o cuidado, ele nos tira o desejo de uma vida santa. E ele nos engana dizendo que a nossa vida
andar melhor se nós fizermos alguma coisa que não agrada o Senhor, mas agrada a nossa carne. E isso era uma coisa que estava acontecendo em Corinto bastante. Paulo fala que havia pecados no meio daquela igreja, assim que até o mundo se escandalizava com coisas que havia ali dentro. Por quê? Porque alguns irmãos deixaram de olhar para o Senhor como um Deus santo, justo juiz, e estavam vivendo daquela forma. Se colocaram de novo numa posição de escravidão do pecado, falta de temor, pecados que não agradavam a Deus. Talvez alguns daqueles em determinado momento se deram conta do que estavam fazendo. E disseram, e agora, o que eu faço? Aí o diabo vai no camarim, tira aquela roupa e volta com uma toga preta, assim, né? E ele passa a ser o acusador. É o outro papel dele. De novo, o objetivo de Satanás é nos fazer esquecer quem é Jesus. Porque o mesmo Deus santo, puro, sem pecado, sem mácula, que nos diz para andar nessa vida santa, foi o mesmo que subiu na cruz, que derramou seu sangue, que deu seu corpo, que é o que nós lembramos quando tomamos a ceia. E Ele está sempre de braços abertos para receber aquele que está arrependido, aquele que quer voltar para o Senhor, aquele que quer restaurar a sua vida com o Senhor e a comunhão com o Senhor e com a igreja. Mas Satanás fica dizendo, não dá, tu não tem mais jeito. Não abre isso, os irmãos não vão entender. Vão ficar te acusando, vão ficar te olhando mal. E assim nós vamos carregando pesos e pecados por anos, por não perceber que o Senhor é aquele que nos limpa de todo o pecado. Mas todo aquele que se achega a Ele com o coração quebrantado, arrependido, pronto para se levantar e mudar, baseado na força e na graça do Senhor, ele recebe. E eu creio que parte daquela congregação lá em Corinto vivia assim, ou no meio do pecado, ou talvez amargurado, escondido, desanimado. Eu lembro de um caso em que um irmão que congrega conosco, isso já faz muito tempo, ele caía sempre nos mesmos pecados, nas mesmas dificuldades. Caía e voltava, caía, ficava longe um tempo, voltava, dizia, agora eu estou arrependido. Daqui a pouco caía de novo. Isso foi várias vezes. E uma vez dessas ele voltou e disse, não, agora eu realmente estou arrependido, como sempre fazia, né? E eu quero mudar de vida e tal. E o irmão que estava cuidando desse rapaz disse assim, puxa, de novo, né? Mesma história. E eu já sei o que vai acontecer, né? Aquele irmão pensou. Mas aí Deus falou com ele, disse assim, e contigo? Quantas vezes tu volta para mim e eu estou pronto para te receber de novo? E ele mudou o coração, acolheu esse irmão e nunca mais ele caiu nesse pecado. Está firme. Nós nunca sabemos quando alguém vai de fato acertar a sua caminhada com o Senhor. É por isso que o Senhor nos chama para ser essa igreja que acolhe. Eu não estou dizendo para acolher o pecado, não me entendo mal, né? Mas é o coração que acolhe, aquele que está realmente arrependido e pronto para voltar a caminhar com o Senhor. E esse também era um problema lá em Corinto. Porque se parte da igreja estava no meio do pecado, ou com dificuldades de voltar à comunhão com o Senhor, a outra parte se achava top, assim, né? E mais, começavam a julgar uns aos outros. Porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E tinha alguns que se achavam mais espirituais em dizer, eu sou de Cristo, vocês não, né? Eu sou. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, tá? É só minha imaginação, vocês podem descartar essa parte depois. Mas talvez aqueles que eram muito, olhavam para o Pedro e achavam ele o melhor, né? Eles pensavam assim, esse Paulo tirou a força da lei, né? Por isso que as pessoas estão pecando. Talvez eles pensassem assim. Aí os outros que gostavam da pregação de Paulo diziam, não, imagina, o Paulo já passou por prisão, por isso, por açoites e tal. Ele é extremamente sério. Então, e aquilo ficava no meio da igreja, demonstrando um problema muito maior do que simplesmente esse.
aqueles irmãos tinham perdido de vista quem de fato era o cabeça da igreja. E começaram a olhar para homens falhos, como eles. Eu digo que a igreja de Corinto, ela parte, daqueles irmãos, deixaram de olhar o corpo de Cristo e tornaram a igreja um bicho de 7 cabeças. Era Paulo, era Pedro, mas o corpo de Cristo tem um só cabeça, que é o Senhor. Por isso que ele fala aqui nesses versículos que nós lemos, que aqueles irmãos estavam com dificuldade de discernir o corpo, de entender, de compreender o que é o corpo de Cristo e a relação que nós temos com o Senhor, o cabeça. Um outro versículo que me chama a atenção nesse texto está no versículo 23, que eu já mencionei isso outra vez aqui. Paulo chama a atenção para aquele dia, ou para aquela noite da crucificação, da última ceia, que foi quando Jesus instituiu a ceia que nós repetimos aqui. Ele diz assim, na noite em que foi traído. Ele poderia ter usado qualquer outra referência. Poderia ter dito na noite anterior à crucificação, na Páscoa do ano tal, até nos ajudaria a definir que ano foi, Poderia ter feito tantas outras referências sobre aquela noite, mas Paulo diz assim, na noite em que foi traído. Agora eu pergunto, quem traiu Jesus? Não é pegadinha, se vocês sabem quem traiu, foi Judas, Quando o pessoal fica quieto, eu fico pensando, deve ter alguma pegadinha. Digamos que é uma semi-pegadinha. Porque a gente sabe quem era o traidor, Judas. Mas será que foi só ele que traiu? Vocês lembram que quando os soldados chegaram para prender Jesus, 10 já saíram correndo, Foram embora. Diante do perigo próprio da sua própria vida, eles deixaram Jesus lá. Os 2 únicos que ficaram foram Pedro e Judas. Judas porque estava com soldados, tinha que dizer quem era Jesus, e Pedro que tinha levado uma espada. Vocês lembram que lá em Lucas diz que Pedro tinha separado 2 espadas? Eu fico imaginando, por que Pedro separou 2 espadas se eles eram 12 mais Jesus 13, Eu acho que o Pedro pensou assim, Jesus, esses outros aqui não vão te proteger, mas eu vou. Então, se tu pegar a espada, eu pego junto contigo. Essa era a expectativa que o Pedro tinha. E ele fez, ele cortou a orelha de um dos guardas, do Malco. Só que Jesus foi e disse, Pedro, chega. Eu já tinha dito lá atrás, na hora que ele separou as espadas, disse, basta, Pedro, chega. E ali Pedro vai e faz aquilo e Jesus repõe a orelha daquele servo lá do templo. E Pedro fica perdido. E também sai. E aí nega 3 vezes. Também traiu o Senhor. Na verdade, irmãos, todos nós, de uma forma ou de outra, somos equiparados ao traidor. E basicamente, nós negamos às vezes o Senhor, ou fazemos coisas que não agradam a Ele, ou negamos ao Senhor não amando uns aos outros, porque isso é o que Ele diz para nós fazermos. Porque nós temos expectativas diferentes acerca de quem é o Senhor e do que Ele quer fazer. E quando Ele não faz o que a gente acha que é certo, a gente diz, então, não estou mais, não quero mais, não brinco mais. E por isso, muitas vezes, nós nos dividimos e acabamos sendo auxiliares do diabo no trabalho de acusação mútua. O irmão que estava ontem na ceia, ele usou aquela expressão de que muitas vezes nós somos enfatuados, E ele deu um significado que eu nunca tinha visto. Ele disse, nós somos cheios de fatos. Nós temos muita informação na cabeça, muitas opiniões, muitas doutrinas, muitas coisas, e isso nos coloca numa posição de julgamento uns dos outros por causa da nossa referência própria. Mas o que Paulo diz para os coríntios e diz para nós é em memória do Senhor. A referência é Ele. Como seria, irmãos, compartilhar a ceia naquela igreja? Que reunião pesada, Aliás, Paulo descreve uma parte disso. Ele diz que alguns se adiantavam e comiam antes dos outros, aí os outros chegavam atrasados, ou porque demoraram no caminho, tiveram algum problema, já não tinha mais a ceia.
Devia ser um clima muito pesado, a comunhão, o convívio dos irmãos na igreja de Corinto. Alguns pesados por causa do pecado, da sua situação, não queriam, tinham talvez medo de restaurar a sua vida. Outros pesados por causa da constante murmuração, acusação. Isso pesa. Pesa para quem faz, pesa mais para quem está em volta. Como é triste, né? A gente conversar com alguém que sempre tem uma coisa negativa para falar de outro. Normalmente não de si, né? Normalmente é do outro. Uma igreja cansada, sobrecarregada. Eu me lembrei de Mateus 11, 28, quando Jesus diz assim, na versão NVT: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu dou a vocês é leve. Duas coisas que Jesus fala aqui em Mateus. Ele fala do jugo. O jugo, para nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente entende melhor falar canga, né? Outro dia eu estava conversando com uma senhora que cresceu numa zona rural e estávamos falando desse texto, e ela disse: eu lembro que o meu pai colocava o boi mais forte num lado e o outro novinho do outro lado, né? Ela lembrou disso. E eu disse: exatamente isso que Jesus fala aqui. Porque ele restringe a nossa vida e o diabo nos mente dizendo que nós somos cheios de proibições, de leis, de coisas, mas na verdade ele tem um lugar seguro onde nós estamos guardados, dentro desse lugar. É por isso que ele nos diz: faça assim, não faça assim. É o lugar seguro. Os mandamentos do Senhor são vida e segurança para nós. Mas, no primeiro momento, parece um jugo difícil de fazer assim. Só que o Senhor Jesus diz: eu carrego junto contigo. Eu te dou graça, eu te dou força para carregar esse jugo. Muitos dos adolescentes que estão lá nesse fim de semana descarregaram esse jugo diante do Senhor. Muitos, vocês não imaginam as histórias. Deus tem falado muito com essa congregação nesses últimos dias. Quem esteve aqui na terça, eu não tive, mas ouvi os irmãos comentando, né? O Jean, nosso irmão de São Paulo, abriu um pouco daquela realidade que talvez a gente não conhece, mas que é presente no mundo. Jovens e talvez pessoas de mais idade, escravos de pornografia, de bebidas, mentiras, rebeldia. Isso no mundo é normal. O problema é quando nós nos colocamos nessa posição. Jesus está dizendo: eu tenho um jugo que liberta, que é leve, é fácil de carregar. E muitos precisam lembrar desse Jesus, que está pronto para nos receber dentro dos seus mandamentos. E a outra coisa que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. E aí fala com aquele que acha que sabe tudo, né? Que não tem problema, que está numa boa. Na verdade, talvez esteja num pecado pior ainda. Outro dia eu li num livro que mansidão, uma tradução possível para mansidão, essa de Mateus 11, 29, é uma mente meiga, no sentido de uma mente que sempre pensa o bem do outro, que o primeiro pensamento que tem é de bem. Mas muitas vezes, infelizmente, irmãos, a gente conversa com irmãos que o primeiro pensamento sempre é mau. Sempre é mau. Ele olha para o outro sempre com olhos maus. Por quê? O Senhor quer nos dar uma mente meiga, mansa, de esperança. Não significa não ver as dificuldades, mas olhar como Cristo olha. Com compaixão. E se colocar como servo. Paulo conclui essa parte
falando daquele que eles tinham que lembrar. No capítulo 13, ele vai falar de Jesus. Ele diz: o amor é paciente. Jesus é paciente, bondoso. O amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Olha só. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que o Senhor diz para nós. Quem se submete à vontade do Senhor descobre que é um jugo suave, não é pesado. É muito menos pesado do que viver na vida de pecado. Às vezes uma vida dupla, uma vida de personagens. E quem se torna manso e humilde em relação a Deus e aos outros, descobre que o fardo que ele carrega e o que ele coloca sobre os outros é um fardo que tem que ser leve, leve. E não há melhor lugar para relembrar disso do que diante da mesa do Senhor, onde os nossos olhos estão postos nele, no seu sacrifício e não em nós mesmos. Irmãos, todos nós carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós dependemos dessa misericórdia. Por isso examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e do cálice. A mesa do Senhor não é uma mesa de exclusão, ela é de inclusão. Mas inclusão nos moldes do Senhor. Um amor que limpa, que cura, que santifica, com fé, com esperança, para que nós sejamos formados à imagem do Senhor. Às vezes nós tendemos a separar as duas coisas, né? Mas na mesa, justiça e amor estão juntos. O Pai não abaixou o nível de exigência, mas Ele deu o seu Filho, para que a justiça fosse cumprida e que nós pudéssemos ser salvos. Então eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração, enquanto os irmãos vêm de novo aqui, nós vamos cantando, antes tem uma palavra aqui, mas que nós aproveitássemos esse tempo, alguns minutos para orar e falar com o Senhor, né? Se temos alguma coisa para acertar, ouvir do Senhor e aí compartilharmos da ceia e da comunhão que temos com Ele. Amém?